Eu gostaria de trazer essa mensagem agora, hoje, e o tema é simplesmente como Jesus. E por que que nós estamos falando desse tema? Porque o meu sonho para a nossa juventude nesse ano é que nós sejamos simplesmente como Jesus. E eu gostaria de convidar você agora a fechar o seu olho, esquece o celular, fecha o seu olho, e eu vou começar a dizer algumas coisas agora, eu quero que você vá imaginando isso que eu vou falando para você, beleza? Eu já fiz isso sozinho em casa, mas agora eu quero te desafiar a fazer isso. Imagine que você está acordando no dia de amanhã, mas não é você quem acorda, é Jesus no seu lugar. Não é você, Jéssica, não é você, Isa, não é você, Bia, não é você, Thomas, é Jesus quem acordou dentro do seu corpo. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Pegar o seu celular? Qual é a primeira coisa que você faria? Ao pegar o celular, o que ele iria ver? Instagram, as notícias do dia. Quais as conversas que iriam surgir na tela de Jesus? Seriam conversas que ele ficaria meio assustado? Seriam conversas que ele teria o prazer de conversar? Seriam conversas em que ele falaria assim: poxa, o que está acontecendo aqui? Agora imagine Jesus saindo da cama, vestindo suas roupas. Será que seriam roupas decentes? Como você tem se vestido? Você tem se vestido de acordo com que um cristão, de acordo com que a ética cristã nos leva a nos vestir? E a partir daí você vai, conversa com a sua família, mas não é você conversando, é Jesus. E Jesus começa a perceber que a sua família às vezes tem estado muito irritado com você. Como seria esse relacionamento de Jesus dentro da sua casa sendo você? Imagine Jesus indo para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua escola. Quais seriam os tipos de amizade que ele teria? Quais seriam os tipos de conversa que ele teria no intervalo da faculdade? Será que ele se alegraria do tipo de amizade que você tem vivido? Como seria se Jesus estivesse juntamente com a sua namorada, vivendo o seu papel? Ou você, menina, com o seu namorado? Como seriam esses momentos sozinho se Jesus estivesse vivendo dentro do seu corpo? Ele se assustaria com aquilo que anda acontecendo com a sua vida ou ele se alegraria? Como seriam os pensamentos que passariam pela cabeça dele? Quais são os desejos que estão passando pela sua cabeça dia após dia? Aonde estão os seus pensamentos de futuro? Aonde estão os seus sonhos? Com o que você tem se preocupado? Onde você tem gastado tempo? Quero que você abra os seus olhos agora e volte para cá. A grande verdade é que, para aqueles que já aceitaram Jesus, Jesus vive dentro de você. A grande pergunta é: como ele tem visto a sua vida através dos olhos dele? Ele tem estado contente nos lugares que você tem ido, nas coisas que você tem falado, com as pessoas que você tem conversado? Ele tem se agradado com o tipo de filosofia de vida que você tem criado para você, com os seus sonhos?
Ele tem se alegrado com o tipo de namoro que você tem vivido, com o tipo de sexualidade que você tem vivido. Porque se isso não acontece, de nada adianta a nossa vida. É por isso que o meu convite para esses dias que nós iremos pensar é: nós precisamos ser simplesmente como Jesus. Só que nesse caminho de ser como Jesus, a gente precisa entender algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa entender, para ser como Jesus, a gente precisa compreender quem nós somos. É isso mesmo, você precisa compreender quem você é. Eu preciso compreender quem eu sou. E a palavra de Deus vai nos dizer que nós estamos separados de Deus, que todos aqueles que não vivem e não aceitaram Jesus em seu coração estão totalmente separados de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer também que todos aqueles que não estão vivendo de acordo com a graça de Deus, ou não aceitaram Jesus em seu coração, são de natureza caída, vivem no pecado, estão condenados à morte. Olha o que a Bíblia vai dizer. Quero que você leia comigo, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram e estão, vamos lá, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se você ainda não deixou Deus transformar a sua vida, entrar no seu coração, você está afastado da presença gloriosa de Deus. Todos nós fomos afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer o seguinte, olha aí no telão: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Deixa eu te dizer uma coisa, desde que você nasceu pecador. O único que não nasceu pecador foi Jesus, porque ele não foi concebido da maneira natural, ele foi concebido através do Espírito Santo, que colocou ele ali no ventre de Maria, Maria sendo ainda virgem. Então não fique pensando que você é bom, não fique pensando que você não tem pecado, não, você já nasceu pecador e eu também. Quando vocês tiverem um filho de vocês, alguém aqui já é pai? Você, brother, é pai já, né? Seu filho está pequenininho ainda, nem nasceu, né? Mas você já é pai. Mas quando vocês tiverem filhos e ver o filho crescendo, por exemplo, eu tenho a Alice está com 6 anos, a Alice, desde pequena, já comete pecados, mas ainda são pecados involuntários, inconscientes, mas a natureza dela já é inclinada a pecar, já é inclinada a fazer o mal. Se ela puder não dividir alguma coisa, ela não vai dividir. Se ela puder pegar a coisa de alguém, ela vai pegar. Se ela puder mentir para se livrar de uma situação, ela vai mentir. E existe essa luta já dentro dela. Ela sabe que mentira em casa não é aceita. E esses dias a gente estava resolvendo uma questão lá na casa dos meus pais, e foi interessante que minha mãe deixou um dinheiro lá, R$150 para comprar umas frutas, ir no mercado, e o dinheiro desapareceu. Aí a Elis falou o seguinte: a Alice apareceu com o dinheiro, falando que tinha dinheiro, e daí a Elis falou: devolve lá que é da vovó, mas o dinheiro não devolveu. Aí eu falei assim: Alice, cadê o dinheiro? Já viu aquele quadro do Fantástico? Cadê o dinheiro que estava aqui? Então, não estava lá. Aí ela falou assim: é que eu guardei. Daí quando ela falou assim, eu olhei para ela, porque eu sabia. Daí ela: tá bom, eu vou falar a verdade, mas você não vai brigar comigo? Eu falei: nossa, já pensei que ela tinha dado para o cachorro comer, sei lá. Ela falou: é que eu joguei pela janela para ver ele sair voando.
O detalhe foi a luta dela entre contar a verdade ou não, porque ela sabia que se ela mentisse, ela poderia se livrar, mas eu ia ficar pressionando ela. Porque ela sabe que a verdade traz às vezes algumas coisas à tona, e muitas vezes quando a gente faz algo errado, a gente não quer lidar com a verdade, mas ela sabe que a verdade a liberta. E eu falei, olha, você só não vai ter um castigo maior porque você me contou a verdade, porque você foi corajosa e você não mentiu para o papai. Mas desde pequeno a gente já quer dar um jeito. Desde pequeno nós somos pecadores, pensamos coisa errada, fazemos coisa errada. E a Bíblia vai dizer que, Romanos 7,5, olha aí, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. O pecado, ele vai nos levar para a morte. Eu quero te dizer, presta bem atenção, você já nasceu pecador. Não há nada que você faça para mudar isso. Todos nós nascemos pecadores. E a gente precisa lidar com essa situação, a gente precisa entender que o pecado está sempre batendo a nossa porta. A gente precisa entender que o pecado sempre irá tentar dominar as nossas vidas. Então, quem nós somos? Nós somos pecadores necessitados da graça e da misericórdia e da transformação de Deus. Não tem outra explicação. Então, se você quer ser simplesmente como Jesus, a primeira de todas coisas que você precisa aprender é que você é um miserável pecador, e eu também. Primeira coisa. A segunda coisa que nós precisamos aprender nós precisamos compreender quem é Jesus. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele é Filho de Deus, que Jesus é o único caminho, e que Jesus, ele é o nosso libertador. Mateus capítulo 16, versículo 15 e 17, a gente canta essa música. Jesus está conversando com os discípulos e ele pergunta assim: olha, quem estão dizendo que eu sou? Aí uns responderam: estão dizendo que você é Elias, outros que você é um grande profeta. E aí Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Galera, Jesus não é um profeta qualquer. Jesus não pode ser comparado a Buda, a Maomé, a qualquer outro Gandhi. Não. Jesus não foi simplesmente um homem bom, ele foi o Filho de Deus. E você precisa deixar essa verdade tomar conta do seu coração, porque é justamente através dessa verdade que nós alcançaremos misericórdia e transformação para as nossas vidas. Agora veja, como você quer ser igual a Jesus se você nem sabe quem é Jesus? Deixa eu perguntar aqui para vocês, quantos irmãos Jesus tinha? Quem aqui vem para a igreja já faz mais de 10 anos? Levanta a mão. Levanta mais alto. A grande maioria, pode baixar. Quem aqui sabe quantos irmãos Jesus tinha? Levanta a mão, desses daí que levantaram. Nenhum. Como vocês querem ser como Jesus se vocês nem sabem da vida de Jesus? Como viver nesse mundo louco que tenta destruir as nossas vidas, falando que somos cristãos, se nós nem sabemos das histórias de Jesus? Quais foram os milagres que Jesus realizou? Você conseguiria hoje contar aqui na frente 6 milagres que o Messias fez? Você conseguiria conversar ou falar um pouco sobre o maior sermão de Jesus?
Alguém sabe, ou pelo menos lembra, onde foi o maior sermão de Jesus? Como é chamado o maior sermão de Jesus? Alguém lembra? Sermão do Monte. O que Jesus fala no Sermão do Monte, vocês lembram? Como nós vamos ser como Jesus, se a gente não procura ler e conhecer da vida de Jesus? A gente prefere passar 5, 6 horas vendo Instagram. Só que daí você chega na sua casa, sua vida é uma desgraça. Sua família está destruída. É pai que bate na mãe, é mãe que desobedece ou que trai o marido. Filhos se revoltando contra pais. A vida na sua casa é uma desgraça. E você vem para a igreja e continua levando a mesma vida. E aí você fala, pô, as coisas não mudam, mas na verdade você não está interessado em conhecer esse Jesus. Você não está interessado em ser igual a Ele, porque se você estivesse de fato interessado, você pelo menos abriria sua Bíblia uma vez por semana para ler a palavra de Deus e tentar conhecer mais sobre esse Jesus. E aqui ele está dizendo, a Bíblia está dizendo que Jesus, ele não é um homem qualquer, ele é o Messias. E o Messias é o Filho de Deus, aquele que Israel esperou por tanto tempo, que viria para libertar e trazer salvação e cura. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Tem gente procurando salvação no Santo Daime, em qualquer outro lugar, procurando salvação na natureza, procurando salvação em outros santos, em outros nomes, mas a Bíblia vai dizer, nosso manual de regra, de fé, nosso manual de fé e prática, de que só há salvação nele, Jesus. Esse mesmo Jesus que muitos de nós dizemos amar, mas não conhecemos. Quem aqui tem um melhor amigo? Levanta a mão. Todo mundo tem um melhor amigo. Você sabe do que seu melhor amigo gosta? Sabe, Thomas? Você sabe, Jéssica, do que sua melhor amiga gosta? Quantas vezes você conversa por semana com ela? Bastante. E nós não passamos esse tempo com o nosso Jesus, com o nosso Salvador, com aquele que nós queremos nos parecer igual cada dia mais. Guarda essa frase: você vai ser igual a quem você investe tempo. Dizem que a Alice parece comigo, anda até igualzinho a eu, tadinha, está enrolada. Por quê? Convivência, tempo junto. A Bíblia fala que quando Judas traiu Jesus, que eles foram prender Jesus, Judas teve que dar um beijo no rosto de Jesus. Você sabe por quê? Porque eles eram tão parecidos que Judas precisava indicar quem era Jesus. Os discípulos estavam caminhando tanto com Jesus, que eles pegavam o jeito de Jesus, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de conversar, o jeito de pensar. E talvez nós estamos tão distantes de nos parecer como Jesus, porque nós nem sequer conhecemos a Ele. E a Bíblia vai dizer que Ele é o único capaz de nos salvar. Se nós precisamos compreender quem nós somos, precisamos compreender quem é Jesus, nós precisamos compreender o que Ele nos oferece, que é uma vida de abundância e a salvação. Jesus Cristo veio para nos salvar. Eu quero te mostrar que a salvação existe um plano. Olha ali, primeiro arrependimento, depois conversão, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Existe um passo a passo para nós entendermos a salvação.
Então, se você entende que você é pecador, e você entende que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, que morreu na cruz no seu lugar, porque era para você estar lá pregado, era para eu estar lá pregado, Ele agora nos convida ao arrependimento, é o primeiro passo da salvação. E Atos capítulo 2, versículo 38 vai dizer o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Presta atenção aqui, é impossível você ser como Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados, seja ele quais forem. E sabe qual que é o mais perigoso? Que a gente acha que pecados são os grandes pecados. Mas os grandes pecados começam com os pequenos pecados. Os pequenos pecados são aqueles que nós começamos a fazer ocultamente, que ninguém conhece. É a pornografia que é olhada quando ninguém está vendo. São os pensamentos que passam na nossa cabeça, são os desejos malignos que perturbam a nossa mente, são os vícios que nos consomem de dentro para fora, e muitas vezes fazemos e consumimos, trazemos veneno para a nossa alma, escondido de tanta gente. E é impossível, se você sabe, se você compreendeu que é um pecador, compreendeu que Jesus é seu Salvador, é impossível que você não passe pelo arrependimento, porque todo dia a gente peca. E se você sabe que quando você peca, você desagrada a Deus, não existe outro caminho a não ser o arrependimento. E tem gente que está na igreja faz 10, 15, 20 anos e nunca fez uma oração de arrependimento, nunca se arrependeu, continua fazendo os mesmos pecados dia após dia, porque acha que isso é normal, quando não é pior, cria base bíblica para os seus pecados. Pecado é pecado, gente, e o pecado destrói as nossas vidas. Quanta gente que vai viver uma vida que parece que é feliz, e quando chega um determinado momento, a pessoa está totalmente destruída, porque achou que poderia viver pecando e não ia acontecer nada, mas não. O arrependimento é o primeiro passo para que nós possamos ser como Jesus. O segundo passo é a conversão. Atos capítulo 3, versículo 19, vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia fala que quando a gente se arrepende, a gente se converte. O que é se converter? É mudar de direção. O GPS fala, alguns GPS, né? Conversão à esquerda, 200 metros, é virar, é mudar a atitude, é mudar o sentido. E tem gente que se arrepende, o pecado está lá, e ele continua caminhando em prol do pecado, ele continua caminhando para cima do pecado, mas a Bíblia vai dizer que quando nós nos arrependemos, nós devemos nos converter para um novo caminho. E é impossível ser igual a Jesus, é impossível ser semelhante a Jesus, se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos, sejam eles em qualquer esfera da nossa vida. Mas muitas vezes a gente não quer converter, sabe por quê? Porque aquele pecado que chama pelo nosso nome é muito bom, e nós queremos estar ali toda hora. Eu tenho um amigo, que a gente era novo, eu sou novo ainda, mas eu era mais da idade de vocês, e a gente ia para a praia junto, e teve uma vez que a gente foi, tinha acabado de lançar aquelas máquinas, faz tempo, que você põe uma moeda, e às vezes cai um monte de moeda, vocês já viram isso? E esse meu amigo viciou na máquina, e ele ficava botando moeda, e de cada 50 moedas que ele punha, às vezes caía 20, aí ele falava, nossa, agora eu vou ganhar tudo. Aí ele chegou, depois de 7 dias de viagem, ele chegou e falou, vocês não estão entendendo, quando eu passo na frente do lugar, eu escuto a máquina chamar meu nome, e ela fala, vem, traz a moedinha. E o pecado é mais ou menos isso. A gente está indo
em sentido ao Senhor, o pecado está aqui. Ô fulano, vem, vai ser legal, ninguém vai ficar sabendo. Eu lembro de um amigo também, lembrei agora. Eu estava na sala, todo mundo lá zoando, e um amigo meu falava assim: ô Maicon, zoa aí, vai, zoa aí. Eu falei: oh não, por que não vai você? Dele: não, você faz mais legal, vai. A própria voz do demo. E voz como essa tem todo dia na nossa vida, dizendo: vai, faz mesmo, nada a ver, meu. Você abre o Instagram e está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Então, se a gente se arrepende, o segundo passo é a gente se converter, e é mudar o caminho. E quando a gente se arrepende, muda o caminho, uma nova coisa acontece, é a regeneração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 vai dizer o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que é regenerar? Ser regenerado é ser gerado de novo. Olha que interessante, a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós somos pecadores, nós nos arrependemos, nos convertemos do nosso mau caminho, nós somos agora regenerados em Cristo de Jesus, e nós somos feitos novas criaturas. É impossível você e eu ser como Jesus se nós não formos regenerados. Só que ser regenerado dói, porque a gente precisa largar para trás tudo aquilo que a gente gosta e que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que apetece a nossa alma, tudo aquilo que alegra o nosso coração, mas que traz veneno para dentro da gente. É impossível você ser igual a Jesus, se você não for uma pessoa regenerada, uma pessoa nascida de novo. E todo mundo que é regenerado é também agora justificado. Romanos 5:1 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, se a gente era considerado pecador, agora a palavra de Deus vai nos dizer que por causa de tudo isso, por causa do nosso arrependimento, por causa da nossa conversão, por causa da nossa regeneração, agora nós somos considerados justos diante de Deus. Deus olha para você e não vê mais um pecador. Deus vê alguém que está sendo salvo e transformado pela graça de Cristo, embora nós ainda continuemos sendo pecadores. Jesus Cristo é o óculos que Deus coloca para olhar para nós, porque a santidade de Deus é tão grande, se Ele chegasse perto de nós, nós seríamos consumidos, mas por causa de Jesus ter morrido na cruz por você e por mim, Ele consegue chegar até nós e dizer assim: poxa, Maicon, que bom que você tem deixado o meu filho transformar a sua vida. Só que tem gente que não quer ser justo, tem gente que quer continuar nessa vida de pecado, que não quer ser igual a Jesus, vem para a igreja todo culto, e às vezes vem, presta atenção, tenta mudar, mas às vezes vem, só fica no celular, fica pensando em outro lugar, vem porque o pai e a mãe mandam. O que eu posso dizer para você é que vai chegar um dia em que você vai ter que prestar contas a Deus da sua vida, e se você não for semelhante a Jesus, se você não estiver passado por todo esse processo, você vai passar a eternidade longe dele. E a Bíblia vai nos dizer que depois de sermos justificados, nós somos agora santificados. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 vai dizer o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Tem gente que quer viver dentro da igreja, vivendo uma vida de pecado, é impossível, porque quem se arrepende e se converte dos seus maus caminhos,
e é regenerado por Deus, e é justificado por Deus, é tornado justo, agora é tornado santo. E ser tornado santo significa ser tornado separado. Ele é separado por Deus, e ele é separado por Deus não porque é melhor. Ele é separado por Deus porque agora ele carrega a salvação consigo, ele carrega a transformação. Agora ele é uma pessoa que o diabo não pode mais imputar o pecado, porque Cristo anulou a sentença da morte. João capítulo 17, versículo 17 vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha aqui, sabe, você tem o desejo de se tornar santo, mas você não lê a palavra de Deus. Como você acha que você vai mudar essa sua velha vida, esses seus comportamentos errados? O grande problema dessa geração, e de outras também, mas dessa principalmente, é que o pecado tem cauterizado a mente. Algumas coisas que eram pecado, hoje já não são mais, e amanhã outras não serão. E tem muita gente dentro da igreja entrando nessa onda: isso não é pecado não. E acha que não é pecado porque não lê a palavra de Deus, não tem tempo com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que são santificados, que o Senhor nos santifica na verdade, a palavra de Deus é a verdade. Você quer ser parecido como Jesus? Leia a sua Bíblia. Você passa tempo e tempo olhando no celular, vendo Instagram, nada contra, galera, legal. Só que você não é capaz de ler um versículo por dia durante meses. E aí você vem todo sábado para cá e parece que não entende a mensagem. Poxa, pastor, você está pegando duro. Eu estou pegando duro porque eu tenho visto pessoas se perdendo, pessoas que eu gosto, pessoas que eu amo. Pessoas que por causa dessa pandemia, ficaram 6, 7 meses sem escutar uma pregação, sem falar com Deus nenhuma vez, porque não tinha culto, e se não tinha culto, eles não queriam saber de Deus. E ainda tem a coragem de se dizer cristão. Mentira! Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 vai dizer o seguinte: porque Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Você quer ser como Jesus? Trata a sua namorada como Jesus trataria. Você quer ser como Jesus? Trate os seus pais como Jesus trataria. Tem gente que quer viver e ser igual a Jesus, mas não quer ter uma vida santa. Continua vivendo na impureza, continua se sujando de lama. E acha que está fazendo uma coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não percebeu ainda, você é dominado pelo pecado. Se você não tem controle sobre algo, isso te domina, seja o que for. Tem gente que acha que, por exemplo, eu estou meio gordinho. Eu preciso pedir perdão a Deus sim, porque às vezes é gula. Em vez de comer só um, eu quero comer 2, 3. E isso também é pecado. E isso também entra nessa vida impura. São pequenas coisas que vão nos afastando de Deus, e quando a gente vê, a gente está muito longe. E o último caminho da salvação é aquele que nenhum de nós passamos ainda, porque só passaremos quando morrermos ou quando o Senhor voltar. É a glorificação. É o dia em que nós receberemos um novo corpo de Deus. A Bíblia diz: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que esse texto está dizendo? Lembra que nós vimos lá que o pecado nos destruiu? Eu queria te dizer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós nascemos pecadores e vamos continuando a viver a nossa vida de pecado, a gente vai se tornando totalmente diferente de Jesus.
vamos nos tornando totalmente distantes da imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ficando deturpados, porque o pecado deturpa a nossa mente, o nosso físico, a nossa alma. E quando a gente conhece a Jesus, quando a gente compreende quem é Jesus, que Ele veio para morrer na cruz por nós, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador, a gente se arrepende, a gente se converte dos nossos maus caminhos, nós somos justificados, nós somos santificados, e agora nós somos, antes de sermos glorificados, o processo de santificação é que, se antes nós éramos totalmente distantes da imagem de Deus pelo pecado, quando nós conhecemos a Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecido com Jesus nessa terra, cada vez mais parecido com Jesus, até que chega o dia de nós fecharmos os olhos aqui, e a Bíblia fala que aí sim nós receberemos um novo corpo, irrepreensível, sem pecado, sem mal, sem nada, e nós estaremos todos juntos, para louvar, engrandecer e bendizer o nome de Jesus, eternamente, pelos séculos dos séculos, amém? Só que você só vai chegar lá, meu amigo, se você começar pelo primeiro caminho. Não vai adiantar no último dia, quando você tiver que se apresentar diante de Deus, e você falar assim: Senhor, quanto que é? Eu dou um jeito, vamos resolver. Não tem quanto que é, não tem mais uma chance, já foi. É esse tempo breve de vida que você está tendo, que você vai ter que se justificar diante de Deus, que você vai ter que se render diante de Deus, que você vai ter que se dobrar diante de Deus. Quando eu digo se justificar, não é sentido de você se tornar justificado ou santo, mas é no sentido de prestar contas a Deus. É nessa vida. Jesus quer transformar o seu coração de dentro para fora e fazer você novo. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. A minha pergunta para você é: você quer isso? Você quer ser simplesmente como Jesus? Só que é impossível ser simplesmente como Jesus se você não passar por esse processo, meu amigo, que começa lá, reconhecendo que você é um pecador, um mísero pecador. Eu quero encerrar com essa frase: Deus o ama como você é. Sabia que Deus te ama do jeito que você é? Não importa. Não importa se você está vindo para a igreja todo acabado, todo destruído, cheio de pecado, com problema em casa, com problema na família. Sua família é uma desgraça, todo mundo briga, você não aguenta mais, sua mãe não aguenta mais, seu pai não aguenta mais. No seu trabalho, na sua escola, Deus te ama do jeito que você é, essa é a boa notícia. Mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Deus se recusa a deixar você do jeito que você é. Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Repete comigo: Deus me ama do jeito que eu sou. Vamos lá, com vontade. Deus me ama do jeito que eu sou. Mas Ele se recusa a me deixar desse jeito. Ele quer que eu seja simplesmente como Jesus. Você quer ser como Jesus? Gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está agora. Eu não sei o estilo de vida que você está vivendo. Eu não sei qual foi a vida que você viveu o ano passado. Eu não sei qual tem sido a vida que você tem vivido nesse ano. Mas eu quero, nessa noite, convidar você. E se você de fato quiser ser como Jesus, está disposto a passar por todo esse processo, eu gostaria que você viesse aqui à frente.
e num gesto de rendição, você se colocasse diante do Senhor e dissesse: Senhor, eu quero ser como o Senhor. Eu gostaria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui. Tem alguém? Pode vir. Ninguém tem a ver com isso, é entre você e Deus. Amém. Mais alguém gostaria de ser como Jesus? Está disposto a ser como Jesus? Gostaria que você fechasse os olhos onde você está. Ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essas vidas que vieram aqui à frente. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos convida e o Senhor nos dá a oportunidade de ter um coração igual ao seu. E eu venho te pedir e te clamar, ó Pai, que o Senhor faça dessa juventude uma juventude parecida com o Senhor. Que nós possamos ser confundidos com o Senhor por onde nós passarmos. Que nós possamos exalar, ó Pai, o seu amor, exalar a sua gratidão, exalar a sua compaixão. Que nós possamos exalar, ó Deus, o Evangelho, a boa nova do reino do Senhor por onde quer que passarmos, ó Pai. Eu te peço por essas pessoas que estão aqui à frente, que ao voltar para casa hoje, eles sejam impactados pelo Teu poder, pela Tua graça, e que eles possam entender que sim, é possível e é desejo do Senhor que eles se pareçam mais com Jesus. Eu venho te clamar, ó Pai, tira toda a mornidão, toda a frieza da nossa juventude, e que nós possamos, ó Pai, ser pessoas que Te buscam, que Te sirvam, e que louvem o Seu nome, e que sejam pessoas, jovens arrependidos, convertidos dos seus maus caminhos, e que possam se assemelhar e parecer cada vez mais com o Senhor. Obrigado por essa noite, ó Pai, por esse culto, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Que esse ano o lema da nossa juventude possa ser esse de fato: sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém.